Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um ESD na TV. Hoje, com um tema muito especial, estaremos falando sobre Deus. Quantos de nós já não nos questionamos sobre a existência de Deus? Quais seriam os atributos? Onde estaria? Até mesmo sobre a justiça de Deus. E hoje estaremos conversando com Sheila Costa, seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez. E com Rafael Avarenga. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. E nós vamos já para a primeira pergunta sobre esse tema que tem muita coisa para a gente falar. O nosso tema de hoje é Deus. E eu encontrei aqui na FEB esse lindo casal, a Aldrine e o João Pedro, e eles têm algumas perguntas para vocês aí no estúdio. Aldrine, qual é a sua pergunta? Como a doutrina espírita apresenta Deus? E você, João Pedro, tem alguma pergunta? Por que acreditamos na existência de Deus? É com vocês aí no estúdio, hein? Já começou fácil, né? Então, nós vamos conversar com você, Rafael, pode ser? Pode, claro. Então, como é que a doutrina espírita apresenta Deus? A gente tem que compreender que o ser humano, por si só, ele, apesar de ter alguma intuição de Deus, é preciso que as realidades divinas sejam reveladas. Então, a doutrina ela vai apresentar, dentro da revelação cristã, atributos desse Pai amado. A doutrina ela vem repetir e esclarecer muito do que Jesus falou. Então, nós vamos apresentar Deus seguindo a mesma linha, os passos que Jesus já caminhou. Deus é amor, Deus é caridade, Deus é um Pai. E o que nós vamos ter nas respostas do Livro dos Espíritos, que aprofunda, discute mais sobre a essência de Deus, são seus atributos. Deus é infinito, Deus é eterno, Ele é o Criador, é justiça e é bondade. É, portanto, essas duas referências. Tem uma coisa muito importante, né, para a gente identificar logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que a humanidade inteira estava acostumada à ideia de um Deus antropomórfico, né? Então se falava de Deus como quem? E aí a primeira pergunta de Kardec é: que é Deus? Sai do antropomorfismo, né, que é o Deus à imagem e semelhança do homem, para cair numa compreensão de um conceito filosófico, né? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente começa a combater ou a desbastar essa ideia do velhinho sentado num trono distante, ausente, ou então alguém que se enfurece, envia raios, né, trovões e tempestades e castigos e etc., a uma personalidade que flutua junto com as nossas emoções. Só o fato de Kardec ter formulado essa pergunta nessa forma, né, saindo do quem, que mostra a identidade de uma pessoa, e entrando no que é um conceito, já modifica completamente a maneira como essa ideia vinha sendo compreendida. E a resposta é ainda mais profunda, né? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então é uma resposta altamente filosófica e muito bem elaborada, e se nós formos pensar no conteúdo dela, ela realmente reconfigura toda a nossa compreensão da ideia divina. Perfeito. Tirando o artigo, ele também diz, olha, não é uma coisa, é realmente algo em outra categoria. Exatamente. Então temos que compreender que Deus é, por excelência, se identifica inclusive assim, né, no Antigo Testamento, eu sou aquele que é, e é a parte, ele está além da sua criação. Então nós temos dificuldade de conseguir falar assim, que é Deus. Então a resposta ela é curta e precisa, né? E muito profunda, né? Porque a humanidade toda, na verdade, tem a necessidade, né, de ter um referencial, né, de que é Deus. A gente vê dilemas, e até às vezes mesmo a gente já se questionou, né? Poxa, Deus, o que é isso, né? E teria alguma coisa que a gente conseguiria provar a existência de Deus de alguma maneira? Isso é extremamente íntimo. Por mais que nós tentemos provar a existência de Deus, é fácil prová-la para aquele que é espiritualizado. Mas ao materialista, aquele que acredita que não há nada, é preciso primeiro guiá-lo em direção à moral.
A moral vai despertar no materialista a necessidade de submeter-se à ideia de Deus. Porque se a gente aperta a ideia de materialismo, o que nós encontramos lá é uma vontade de se prender muito ao egoísmo, a ideia de muito poder. O ser humano, querendo se fazer muito especial, prefere que não exista nada depois da vida do que submeter-se à ideia de um Deus criador e que é o referencial do que é certo e do que é errado, né? Tem muita coisa aí nesse conceito, né, embutida. Mas existe um princípio do raciocínio filosófico que é a antinomia. Então, tudo que serve para provar também serve para desprovar. Então, o argumento pode ser usado tanto a favor quanto contra, né? Dependendo do estado evolutivo e da mente que está raciocinando, né? Então, o que você falou está perfeito. Tudo que eu posso dizer como crente na ideia de Deus pode ecoar como prova em contrário para uma pessoa que não acredite, né? Mas o que nos consola principalmente é o fato de que Deus não precisa da nossa crença para existir e continuar comandando o universo, né? E pelo raciocínio a gente tem provas lógicas de que isso existe. Hoje mesmo eu estava andando de carro e não estava dirigindo, então pude contemplar, né, a natureza. Todas as árvores absolutamente diferentes umas das outras, né? E com ciclos de vida distintos, com maneiras de se apresentar, e os pássaros, os insetos, cada vida dessa é um universo inteiro, e não se repetem. Aí como é que tudo isso aconteceu? O ser humano sua sangue para conseguir criar uma coisa e quando cria ainda dá errado. E a gente é tão inteligente, né? Então se nós com essa inteligência não conseguimos fazer o que já está disponível, é porque com certeza a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, realizou isso tudo. É muito bacana que no Livro dos Espíritos mesmo, né, fala que a prova da existência de Deus está no axioma da ciência, né? Não existe efeito sem causa, né? E é muito legal a gente pensar sobre isso, né? Porque talvez o acaso não pudesse criar com tanta harmonia as coisas tão belas que a gente vê na natureza, né? Talvez. Com certeza, né? Na hora que a gente faz esse exercício de autorreflexão, tenta se compreender, a existência de Deus se faz necessária, a gente consegue enxergá-lo, mas é preciso que cada um desperte isso em si. Na hora que há o amor ao próximo, compreendemos a existência de Deus. Maravilha. E nós temos também algumas questões... que você falou da questão moral, né? Do amolecimento do coração, talvez a gente possa... Então, o egoísmo pode atrapalhar, o orgulho, né? Na verdade, o egoísmo podem atrapalhar nessa crença em Deus e em coisas maiores que nós não conseguimos enxergar ainda? Para a gente, a base de todas as religiões é a crença de que existe algo no ser humano além da matéria. E Kardec ele chama atenção já nas conclusões, né, nos 2 primeiros tópicos da conclusão do Livro dos Espíritos, para a ideia de que, na hora que comparamos essas 2 doutrinas, uma materialista e outra espiritual, qual delas é que traz mais paz ao coração, qual delas que traz mais fraternidade entre os homens? A ideia de que depois da morte não há nada e, portanto, todos os laços afetivos se acabam, ou uma outra doutrina que diz, olha, esses laços eles são mantidos. Então há uma função no amor, há uma função nesse querer de ajudar ao próximo. E esse querer de ajudar ao próximo é o que faz acabar com o egoísmo. Né? E nós já viemos, né, Sheila, assim, se a gente parte da ideia que nós somos espíritos imortais, fomos ao plano espiritual, vivenciamos um pouquinho ali com a realidade espiritual, então nós voltamos com esse quê de... Talvez exista algo, né? Por isso que talvez cada um tenha essa cosquinha interior que fale que existe alguma coisa? Bem, eu acho que essa cócega está na humanidade inteira, né, atualmente. Porque nós vivemos num tempo que desvaloriza muitas crenças, né, e desestabiliza muitas que já existiam. E o ser humano vai mergulhando assim numa espécie de instabilidade nihilista, né? As coisas estão sendo feitas para não durar, né? Você compra uma coisa que você vai ter que substituir dali a algum tempo. Então tudo isso levando o ser humano a pensar que ele faz parte de uma cadeia material que se deteriora e que some, desaparece.
quando na realidade a nossa essência é muito maior do que isso, né? Também um raciocínio filosófico observar o desenvolvimento histórico da humanidade, né? Se uma geração que acaba desse lugar a uma outra que estaria ali, né, começando do mesmo jeitinho, nós não estaríamos onde Não teria estamos, esse né? Não crescimento, haveria né? isso. E é justamente a ideia de Deus coordenando esse processo de evolução que nos tranquiliza quanto ao futuro que ainda vai vir, né? Então, é muito importante a gente começar a meditar a respeito no que eu acredito. No programa anterior a gente falou, né, que a doutrina espírita modifica o nosso modo de ver o mundo, de ver quem nós somos e por que nós estamos aqui. E aceitar a ideia de Deus é consequência disso. Enquanto o ser humano continua na arrogância de que ele é autossuficiente, que ele dá conta de tudo, que ele consegue fazer, não desperta para essa realidade. Mas a partir do momento em que isso acontece, nós, como seres humanos, também nos transformamos. Maravilha. E nós vamos agora para um breve intervalo. Não saia daí. Já já a gente volta com esse bate-papo, esse estudo sobre o que é Deus. Estamos de volta com a nossa segunda parte do estudo sobre Deus, aqui com Sheila Costa e com Rafael Alvarenga. E nós já vamos com o Júnior, nosso repórter, para a próxima pergunta do nosso estudo. Eu queria saber o que é a tal da providência divina. Só isso? Só o que é providência divina que você quer saber? Tá bom, e o que em termos práticos, como ela se manifesta? Interessante. Mas é com vocês aí do estúdio. Maravilha. É realmente um assunto que causa muitas dúvidas, né? O que é a providência divina? E aí? Deus está sempre participando da nossa vida. Providência vem dessa ideia, desse sentido, de que Ele está providenciando o dia de amanhã, Ele está providenciando os acontecimentos do presente. Claro que Deus sabe passado, presente e futuro, uma vez que Ele é, e não há tempo a Deus. Começa a partir desse princípio já ficar um pouco mais difícil para a gente discutir, porque nós, enquanto seres humanos, nesse nível evolutivo, a gente tem muita dificuldade de pensar tirando a variável tempo. Como é que pode ser tudo a mesma coisa, o passado, o presente e o futuro, se eu ainda estou aqui evoluindo, se eu estou passando as etapas? Como é que tudo pode existir num mesmo instante? Percebe que, inclusive, na minha resposta, eu tenho que pegar e emprestar o conceito de tempo, eu tenho que pegar o conceito de instante para conseguir dar a resposta? Nós não conseguimos abstrair essa ideia. Mas voltando àquele início, Deus ele providencia, então ele cria as circunstâncias dentro das suas leis para que nós possamos nos desenvolver. Somos criados simples e ignorantes e por mérito precisamos evoluir para nos aproximarmos de novo de Deus, para nos religar, seguir a religião. A gente sabe que se a gente solta um peso, ele vai cair. Isso é a lei natural, e a lei natural é a lei de Deus. Então há uma série de regras, há uma série de convenções que Deus criou de como devemos caminhar para chegar até Ele. Deus vai se revelar, portanto, e a sua providência, então, vai se revelar, portanto, em tudo que nos cerca e nos ajuda a aproximar dEle. Ainda mais num planeta de provas e expiações, né, em que constantemente vamos passar situações de dor e que vão nos incomodar, vão nos ferir, mas que na verdade estão nos ensinando, estão nos guiando. Aí está a providência divina. Rafael, eu vou pedir para você explicar para quem não sabe o que é o conceito de prova e expiação. Rapidinho, você explica para a gente? Claro, ainda mais porque a Sheila vai me ajudar aqui. Mas olha só, sempre que que cometemos alguma falta, ou seja, nos comportamos de uma forma que nos distancia da lei de Deus, somos mais egoístas, ferimos o próximo, derrogamos a lei básica que é de amor e caridade. Nós precisamos corrigir aquela falta. Então, contraímos um débito na hora que nos afastamos de Deus e precisamos agora corrigir a nossa falta. Muitas vezes, por falta da vontade, por o espírito não estar adormecido por conta da carne, é preciso que passemos pela expiação, que sofremos as vicissitudes da carne, para que haja o despertar do espírito e a busca
de consertar aquela falta? Aprova. Maravilha. Essa lei de causa e efeito, né, de ação e reação, ela já era conhecida nas leis da física, né? A lei de ação e reação é uma das leis newtonianas, que foi uma das formas que a gente já teve de compreender o universo. E a gente tem lá a ideia de que a cada causa gera um efeito, para cada efeito existe uma causa. Hoje em dia já evoluiu isso, a gente já sabe que não é somente uma causa para um efeito para uma causa. Na lei da complexidade, a gente sabe que o mesmo efeito pode ter causas diferentes e que a mesma causa pode gerar vários efeitos, né? Então, a gente já amadureceu intelectualmente, não precisamos ficar acreditando numa coisa bidirecional apenas, né? Nosso cérebro já dá conta de ampliar essa ideia. Mas é uma coisa muito simples se a gente compreender que para cada movimento que a gente faz, a gente repercute no universo. Então, se a gente repercutiu de uma forma, esse universo respondeu a uma ação nossa. E essa ação vai depender da intenção que a gente teve, né? Se uma pessoa, por exemplo, agrediu a outra sem querer, isso gera um tipo de reação. Mas se ela agrediu querendo, vai gerar outro efeito, né? E tem gente que diz, mas eu não fiz nada, eu só pensei. Já fez tudo. Porque o que movimenta o universo e as leis universais é o poder do pensamento. O espírito não age porque ele levantou a mão ou porque ele tocou num objeto, ele age porque ele pensa, porque ele sente, porque ele emite vibrações. E essas vibrações é que impressionam o fluido cósmico universal, que é a base da criação divina. Então, muitas vezes, na verdade, as consequências ou as questões que estamos vivenciando fomos nós mesmos que criamos em outras encarnações, ou até mesmo com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos de hoje, né? Nem tudo é uma questão de Deus, né? Então a gente às vezes está culpando a pessoa errada, né? Talvez pelas suas leis. E muitas vezes essa preocupação é tão desnecessária, né? Jesus ele fala, olha, olhai os lírios do campo. Eles não fiam, eles não plantam, os passarinhos não fazem isso e não lhes falta nada. A providência divina é isso. Ela vai nos dar o pão de cada dia com o nosso trabalho. Ela vai nos trazer tranquilidade da alma se estamos sendo úteis. Então, Deus estabelece as leis. Nós não podemos querer derrogá-las. Nós não podemos querer falar, para mim as leis têm que ser diferentes. Então, seguindo as leis de Deus, a providência se põe. Não seguindo as leis de Deus, a providência também se põe, porque vai haver causa e consequência. O ser humano vai se endireitar e aí vai se aproximar de Jesus, vai se aproximar de Deus. E Sheila, e num caso assim, que é muito difícil da gente ver também a existência de Deus, por exemplo, da providência em casos de dores, né? A gente fica mais sensível no caso da dor, né? Aí a gente vê uma criança desencarnando mais cedo, nós vemos as doenças, esses conflitos. Ainda aí a providência se aplica? Principalmente aí. Porque voltemos ao modo como a doutrina espírita impacta na nossa vida, né? Ela faz a gente compreender a existência como um todo e a nossa própria existência de uma maneira diferente. Não tem como a gente compreender a providência divina de maneira clara sem passar pela ideia da reencarnação. Por quê? Porque se a gente olhar uma única vida, por que aquele bebê está nascendo e está morrendo 2 horas depois, se ele era tão querido pelos Só conheceu pais? a dor, né? Por que aqueles pais queriam tanto um filho e nunca conseguiram um? Se isso está preso numa única existência, realmente fica sem explicação. Mas se a gente consegue compreender que cada existência é uma etapa de aprendizado, que as situações que nós estamos vivendo agora foram construídas em vidas anteriores e que elas podem se resolver numa vida futura, aí tudo se encadeia e tudo se explica. A providência divina, ela não é instantânea e ela não está presa no nosso tempo presente. Ela está providenciando no passado, ela está providenciando no presente, vai continuar providenciando no futuro os recursos para o nosso aprendizado, para que nós continuemos a nossa trajetória evolutiva. E muitas vezes a gente diz, mas a dor é muito ruim. Se nós aprendêssemos
sem a necessidade dela, não precisaríamos passar por ela. Então, se nós estamos passando por alguma dor, é porque a gente não aprendeu o que deveria sem a necessidade de ela chegar. Se nós estamos sentindo sofrimento, incômodo das dores do dia a dia, vamos parar para pensar o que é que nós deixamos de aprender numa oportunidade mais tranquila. Porque se a gente aprender com o amor, não há necessidade de a dor chegar. A crise é o chamado para mudança, né? Você ia falar, mas eu quero te perguntar uma coisa específica que eu acho que vai ser muito bacana para complementar isso. Porque Jesus já tinha alertado, né, sobre o escândalo tem de vir, mas ai de quem seja o escandalizador. Está falando da providência também? Com toda certeza. Vamos pensar no exemplo, alguém que cometeu algum crime mais grave, matou um irmão, houve o escândalo e foi pelas mãos daquele irmão. Mas olha quantas oportunidades aquele crime está oferecendo para a sociedade. A evolução do pensamento em relação ao que é justiça e o que é vingança. Como podemos estender a mão tanto à família que perdeu um ente querido, quanto à família e ao cidadão ou à cidadã que cometeu aquele crime num ato de leviandade. Mesmo a dor que parece impossível de ser compreendida, ou esse crime que, por mais bárbaro que seja, é uma oportunidade sim de estender a mão, de aprender com os erros, porque a dor ainda vai existir no planeta Terra. Por questões políticas, por questões geográficas, ainda pela ingratidão e egoísmo humano, mas cada dor é uma oportunidade de ensino e uma oportunidade de estender a mão, de praticar a caridade. E Sheila, quer comentar um pouquinho sobre essa afirmação de Jesus? Olha só, tem muita coisa para a gente comentar. Não é? Mas eu acho que ele respondeu bem, vamos deixar. Bem, maravilha. Mas um ponto que as pessoas sempre comentam assim, por que vão existir crianças na África sofrendo tanto? Por que agora pessoas praticam atos de terror, matam inocentes, pessoas que não estão envolvidas nos conflitos geopolíticos? Por que Deus, se Ele existe e Ele é o Todo-Poderoso, por que Ele permite que esses atos de absurdo aconteçam? E só com a reencarnação, como a Sheila acabou de colocar, é que a gente consegue fechar essas questões. Vamos imaginar algumas situações concretas. Aquela criança que está lá na África passando muita fome. Nós não sabemos quem é aquele espírito. Pode ser igualmente um espírito de muita luz, que se submete àquela situação para ensinar os seus conterrâneos como sair de lá. Pode ser um espírito ainda de luz, que está passando aquelas injunções na carne, talvez de forma desnecessária, mas para nos dar a oportunidade de lá aprendermos, trabalharmos. E há vários grupos que fazem isso, os Médicos Sem Fronteira, a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho. Ainda pode ser algum espírito. A gente não falou que a Terra é um planeta de provas e expiações? Opa! Não sabemos a falta de cada um deles. Hoje posso estar aqui porque estou em moratória. Deus falou assim, meu espírito que me guia, meu anjo da guarda, Rafael, você aprontou muito. Agora você vai ter uma vida um pouco mais tranquila para poder estudar um pouco mais o Evangelho, ver se você se fortalece, porque a sua próxima encarnação vai ser uma encarnação mais sofrida. Porque aí você já vai ter bagagem para suportar uma encarnação dessa. Nós não sabemos. Então nós temos que olhar para todas as dores e o que parece ser uma injustiça com oportunidade de crescimento. Uma coisa importante da gente destacar é que qualquer sofrimento observado deve gerar um compromisso de ajudar a resolver. Porque nós não podemos ficar dizendo, ele está em expiação e por isso não vou fazer nada, né? A lei divina é justa, então se ele está sofrendo, deixa sofrer. Não. A visão do sofrimento deve provocar em nós o sentimento de solidariedade. A gente precisa se mover para resolver de alguma maneira. E se não deu, se você fez tudo, ajudou como podia, devia, e ainda assim a pessoa continuou sofrendo, é porque realmente a expiação não havia acabado. Porque na hora que ela acabar, a providência divina não tarda e nem falha, né? Ela está muito atrelada com a noção de justiça. Ela chega na hora certa.
Tem um ditado popular que diz, né? A justiça divina tarda, mas não falta. Não, ela não tarda. Ela só chega na hora que às vezes não corresponde à hora em que a gente acharia a mais adequada. Maravilha, maravilha, né? Então, Deus apoia as criaturas através das criaturas, né? Que nós possamos fazer a nossa parte também. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso estudo sobre Deus. Nós vamos para mais uma pergunta com o repórter Júnior. Bom, nós estamos hoje aqui com a Elise e ela nos disse que tem uma pergunta bem interessante sobre o tema Deus. Elise, qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber qual o alcance da oração do Pai Nosso. E aí, será que essa oração vai bem longe ou ela é curtinha? É com vocês. Profunda, a gente podia fazer um programa todo sobre oração Pai Nosso, né? Com Porque certeza. tem muita profundidade Tem nas livros, palavras né? de Jesus. Só né? sobre o Pai Nosso. É. E aí, onde seria esse alcance? Bem, eu quero voltar lá antes do alcance, na situação em que Jesus enuncia o Pai Nosso, né? Um dos discípulos pede para ele, mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus dá essa fórmula, né? Que começa reconhecendo a existência de Deus, fazendo o louvor, pedindo pelas coisas que são essenciais no nosso dia a dia, passando depois para o transcendental, que fala do perdão, que fala, né, da força para vencer as tentações, que é realmente o roteiro que vai nos levar à evolução. Então, a prece do Pai Nosso é uma resposta de Jesus a uma indagação humana. Porque também o ser humano estava acostumado a orar de uma maneira muito viciosa. Ele orava vinculado a uma imagem, vinculado a um sacrifício material, vinculado a um serviço pago, porque os templos eram remunerados, eles tinham que receber, né, as oferendas e o dinheiro e etc. E hoje em dia não mudou muito, mas a doutrina espírita vem fazer a gente reinterpretar o Pai Nosso como essa trajetória. Eu vou, na minha oração, reconhecer a presença de Deus, né, a existência de Deus, e esse Deus que une todos os seres por meio da paternidade única, né? Então, todos os seres são irmãos. Pai nosso, você não fala pai meu, nem pai seu, nem pai do fulano, nem pai do Beltrano. É Pai Nosso, de Eu tudo. sou pai, né? Assim, como se não tivesse pai de quem? É, exatamente. Não. Então, ensina a orar de uma maneira que leva a gente do reconhecimento da identidade divina até a finalidade maior da nossa existência, né? Que é resistir às tentações, dominar as nossas más inclinações e continuar na escala evolutiva. Maravilha. No Gênesis, o primeiro capítulo, Deus não tem título, é só Deus. No segundo capítulo, que é quando ele está criando o ser humano do pó, a Bíblia passa a colocar, no Velho Testamento, um título, o Mestre, o Senhor, o Criador, vai variar um pouquinho nas traduções, mas mostrando que a partir do momento em que existe a criatura consciente, é preciso dar glória, reconhecer como Deus está infinitamente acima do ser humano, mais evoluído, que Deus é esse Pai, ou Mestre, ou Senhor, é aquele que realmente cria. Sheila, olha como a gente está discutindo só ainda o primeiro pedacinho da oração do Pai Nosso. Uma das histórias mais interessantes que eu ouvi, uma colega da Seara, né, trabalhadora, já uma senhora, o pai estava desencarnando. E a gente tem muito isso na doutrina espírita, que olha, a prece mais interessante é aquela feita do coração, não é preciso decorar fórmulas, não é preciso decorar palavras, mas naquele momento de angústia, o pai ali, momentos de desencarnar, já com os últimos laços sendo desfeitos, por mais que acreditemos na vida espiritual, o sentimento de saudade natural, não é revolta, mas é saudade, a depender do nosso nível evolutivo, medo. Será que eu vou poder ver aquele pai de novo? E aí ela conta o seguinte, eu precisava rezar, porque se eu não rezasse, eu ia criar um clima ali de sofrimento, de angústia. Como se daria o desencarne do meu pai se eu que estava ali zelando por aquele momento, não conseguia ter paz de espírito? E a única oração que eu consegui pensar, diz essa minha colega,
foi na oração do Pai Nosso. Então ela ficou ali, como se fossem as contas de outras religiões, repetindo o Pai Nosso, repetindo o Pai Nosso, que tem um sentido de mantra, exatamente por contar essa história de lembrar que Deus é nosso Pai, que Ele nunca nos falta, que Ele nos dá, ou seja, existe a providência, e relembrar qual é o sentido da encarnação, qual é o sentido desse sofrimento todo aqui na Terra, né? E também das oportunidades de ser feliz. E aí ela foi se acalmando, foi se tranquilizando, foi se reconectando com a espiritualidade e pôde, de alguma forma, contribuir para que aquele momento de desenlace final do Pai fosse tranquilo, fosse suave. Jesus, ele então, também nos deu uma receita, um mantra, para que nós possamos nos acalmar quando nenhuma outra oração vem à mente, vem ao coração. Ótimo, é realmente uma ótima dica e é muito bacana a gente pensar como Jesus traz, né, uma linguagem nova, um sentido novo, né, que ele dizia que Jesus era Abba, né, que significava como as crianças chamavam os pais, né, papai, paizinho. Então ele traz a ideia de um Deus amoroso que conforta muito o nosso coração. E nós vamos para uma próxima e última pergunta com o repórter Júnior. Bom, nós estamos hoje aqui com o Edmar, e o Edmar disse que tem uma perguntinha para vocês aí do estúdio, mas ele ficou um pouco em dúvida se vocês conseguiriam responder. Edmar, qual é a sua pergunta? Pessoal, qual é a consequência moral da crença da existência de Deus? Pergunta bastante profunda, é com vocês. E aí, gente? Bem, Vou chamar o Júnior para cá depois, a gente troca de lugar. bem, eu acredito que não há uma consequência, né, mas há várias. A gente acreditar na ideia de Deus impacta na nossa vida de muitas maneiras. A primeira delas é que faz a gente ficar menos arrogante, menos orgulhoso. Se você reconhece a superioridade de uma inteligência maior que a sua, imediatamente a gente já se coloca num patamar um pouco menos alto do que normalmente a gente faz, né? A partir do decréscimo desse orgulho, naturalmente nós ficamos mais fraternos, né? Mais abertos, mais suaves. Então isso começa a fazer uma mudança na nossa vida de relação, né? Nós começamos a tratar os outros de uma maneira diferenciada. Começamos a trabalhar de uma maneira diferente. Porque quando a gente trabalha acreditando em Deus, ele não é somente material de barganha por uma remuneração, ele é uma missão. Ele é um jeito de participar da ordem do universo, né? E vai também impactar na maneira como a gente morre, porque a gente está acreditando que existe uma inteligência superior cuidando, inclusive, desse processo. Se existe um Deus e ele que arquiteta todo o universo, né? Arquiteta os céus, nossa, então é verdade todas aquelas histórias. Quando eu morrer não vai acabar. Olha o impacto que isso tem em termos morais, a importância que passa a se dar ao próximo, em detrimento dessa ideia de eu, o outro é muito mais importante. Então, todas as consequências morais advêm dessa certeza. Deus não é uma hipótese, Deus é um fato. Eu tive um aluno, que eu sou professora já há algum tempo, né? Várias pessoas já passaram nas minhas salas de aula e deixaram muito boas lembranças. Um deles é um garoto que na época tinha 11 anos e ele escreveu um poema sobre o egoísmo. E o poema dele tinha 6 linhas, 6 versos, né? 2 estrofes, cada uma com 3. Na primeira estrofe ele dizia assim, eu. E na segunda estrofe, meu. Eu nunca tinha visto um poema tão sintético a respeito do egoísmo como esse, né? Porque para o egoísta só existe ele e o que é dele. O que não é ele, o que não é dele, não existe. Ele simplesmente não considera, né? E a existência de Deus e a nossa aceitação dessa existência quebra esse ciclo do eu e meu. Porque eu não sou o centro, o que é meu não existe, porque tudo pertence a Deus, né? Então, imediatamente, essa relação binária entre a pessoa e os objetos que ela pressupõe que sejam posse dela, já acaba.
Então, é uma quebra nesse ciclo vicioso que vê a gente mesmo como centro de tudo que acontece e os outros seres como coisas que a gente agrega a esse núcleo, né? Então, impacta diretamente nisso e faz a gente se comportar de uma maneira bem diferenciada. Maravilha, a gente começa a perceber que somos todos parte de uma família universal, né? Nós estamos encaminhando para o nosso encerramento. Gostaria de agradecer sua presença, mais uma vez, sempre uma alegria estar com você, viu, Sheila? Igualmente, muito bom estar aqui também. E com você, Rafael, seja bem-vindo para voltar várias vezes. Obrigado, foi um Eu prazer. queria finalizar com uma historinha de um amigo que estudou comigo, e ele dizia assim, que gostaria muito de acreditar em Deus, mas eu não consigo. Né? Eu não consigo porque eu não consigo ver Deus, além de ser um meninão que faz os seus caprichos, né? E a única coisa que eu pude dizer para ele, no momento, não tinha muita abertura, eu falei assim, olha, o Deus que você gostaria de acreditar, o Deus, né? Eu falei assim para ele, mas Deus que você gostaria de acreditar, ele existe, só basta você pesquisar, né? Pesquise, se instrua e que você vai encontrar esses conceitos e esse ser que você tanto quer dentro do seu coração, né? Então, o recado que a gente deixaria aos amigos que estão nos ouvindo é que nas obras espíritas, nós vamos encontrar algo que vai confortar profundamente o nosso coração. Nós agradecemos a todos que estão aqui nos ouvindo pela FEB TV ou nos revendo ou vendo pela primeira vez pelo YouTube, pelo nosso canal Gotas de Luz. Deixe o seu curtir e o seu comentário com qualquer dúvida, feedback. Na medida do possível, nós estaremos conversando com você. Mais uma vez, nós agradecemos e até o próximo estudo do ESG na TV.